fruto do Espírito. Ele é a essência do caráter de Deus, tanto que, em cima do amor, que se tem os dois maiores mandamentos, que são: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Segundo fruto, alegria. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. O crente sabe que a tristeza não dura para sempre. Mesmo nas dificuldades, você encontra alegria na salvação. Não tem a ver com momentos, tem a ver com o estado permanente da graça. Todo cristão sincero é alegre. Não tem como viver triste sabendo que é salvo. Claro que passamos por momentos de tristeza. No entanto, são momentos passageiros. Não nos domina, não nos escraviza e nem nos derruba, como acontece com os ímpios. Exemplo muito forte foi Davi, que quando pecou contra Deus, perdeu essa alegria e relatou isso no Salmo 51:12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Terceiro fruto, paz. Veja o que está escrito em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando você confia em Deus, você aprende a largar o medo e encontrar verdadeira tranquilidade. Quando Cristo morreu por nós na cruz, esta paz nos foi restaurar, como Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que de fato estão em paz com Deus se torna pacificadora, não cria contendas, intrigas e nem fofocas. Quarto fruto, longanimidade ou paciência. Ser longânimo nos dá disposição, firmeza de ânimo e tolerância em toda e qualquer circunstância da vida. Geralmente é na provação que fica mais evidente se somos longâminos e temos ou não o fruto do Espírito Santo, como está escrito em Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Essa paciência e longanimidade vem quando você entende que Deus sabe o tempo certo para tudo. Ele promete nos ajudar, basta crer e esperar. Preste atenção como muitos jovens caem em fornicação por não esperar em Deus uma pessoa ideal para se casar. Outros cometem diversos crimes para enriquecer e daí por diante. Oramos a Deus para que não seja assim com nós, que sejamos pacientes por meio de uma conversão genuína. Amém? Quinto fruto, benignidade, amabilidade. Veja o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Deus muda seu relacionamento com outras pessoas, ajudando você a ser menos insensível e mais amável. Benignidade é algo que está ligado ao interior do homem. Ele visa o bem-estar dos outros, até mesmo antes do dele. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Fala a respeito desse comportamento, compreendeu?
Paulo também adverte os irmãos de Corinto dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 6:6, veja o que está escrito: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Sexto fruto, bondade. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. É bom fazer o bem quando você entende todo o bem que Deus fez por você. Você vai querer fazer coisas boas para as outras pessoas também. Isso é algo que está ligado ao exterior do homem, ou seja, suas atitudes podem ser boas. O verdadeiro cristão é bondoso porque o Espírito Santo o ajuda a se colocar no lugar da outra pessoa. Veja o que a Bíblia diz a respeito de Barnabé, em Atos, capítulo 11, versículo 24. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A Bíblia fala que Barnabé era um homem bom e mostrava isso através de suas obras. Então, essa prática tem que acompanhar todos aqueles que têm o fruto do Espírito Santo, como relata em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Uma pessoa bondosa jamais será egoísta e se importará com os pobres e necessitados. Ela ajudará os outros e se importará de fato com eles. Que você possa realmente ter um coração assim e ser um cristão bondoso. Amém? Sétimo fruto, fidelidade. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, versículo 6. Fidelidade é ser uma pessoa de confiança, que não volta atrás com sua palavra. Deus lhe ajuda a ser fiel a Ele e aos outros. Fidelidade a Deus nos faz mostrar atitude de confiança e de fé. Nos faz obedecer, mesmo que não tenha ninguém por perto. Essa parte do fruto nos faz conseguir seguir o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem realmente ama a Deus e o teme, vai conseguir ser fiel até a morte, pois a sua prioridade é obedecer e agradar a Deus. Um breve exemplo foi Pedro, que disse que jamais negaria a Deus, antes de ser cheio do Espírito Santo. Essa passagem está em Lucas, capítulo 22, versículo de 56 ao 60. Veja. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vindo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Mas tudo isso, logo após Pedro ser cheio do Espírito Santo, sua vida se transformara. Ele não é mais do tipo que fala, ele faz. Ele foi ameaçado para não pregar mais o evangelho, pois seria preso. Então ele disse:
em Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entenderam a diferença de uma pessoa após ser cheia do Espírito Santo? Que possamos honrar o nome do nosso Senhor Jesus, sendo fiel a Ele e às pessoas ao nosso redor. Oitavo fruto: mansidão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Jesus era manso, tratando as pessoas com amor. Ele não procurava se vingar, nem respondia com maldade a quem o tratava mal. A pessoa com espírito manso é aquela que age sem raiva, sem estupidez e nervosismo. Ela também está de acordo com o que Jesus ensina no Sermão da Montanha, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão, como muitos pensam, não nos torna frouxos ou omissos. Mansidão é uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 11, versículo 29, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus era manso, mas isso não os tornava indiferente aos acontecimentos ao seu redor. Tanto é que ele exerceu poder e autoridade sobre demônios, enfermidades e leis da natureza, e não o impedia de combater as heresias dos fariseus. Então, fica nosso Senhor Jesus como nosso grande exemplo a ser seguido. Todo aquele que é manso não cairá em pecados relacionados à ira, pecados como a vingança, briga, assassinatos, fofoca, ofensas ou qualquer coisa desse tipo, que só serve para prejudicar e ferir o próximo. Não virá da pessoa que tem o Espírito Santo, pois ela tem também mansidão. Nono fruto: domínio próprio. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Domínio próprio é sinal de força. Deus ajuda você a agir com sabedoria, mesmo em situações difíceis. O domínio próprio é o controle que temos de nós mesmos antes nossos impulsos. Ele nos leva a ter autodisciplina. Todo cristão tem de ter essa virtude. O jejum é uma das formas de conseguir isso, pois contribui para que conseguimos dizer não para as nossas vontades, mesmo que sejam fortes. Um grande exemplo de domínio próprio é José, que relata em Gênesis capítulo 39, 12. Veja o que está escrito. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Ele, mesmo sendo tão novo, conseguiu se controlar e não cair em tentação, ao ser tentado pela esposa do seu patrão. O domínio próprio é essa força que nos ajuda a fazer de tudo para não cair em tentação. E não ter esse domínio, que vem do Espírito Santo, nos torna semelhantes a animais que agem por instinto e sem raciocínio, para separar o certo do errado. Qualquer pessoa que tem domínio próprio vence qualquer vício, vence qualquer pecado como pornografia, uso desenfreado de internet, glutonaria ou coisas parecidas. Serão sempre vencidas por pessoas que possuem essa virtude, como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém,
andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém, irmãos? E a conclusão desse estudo, eu vou ler para vocês o que o Timóteo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Acompanhe comigo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Muito forte, né? Amém, irmãos. Amém. Este foi mais um vídeo do canal Nem Só de Pão. E se este vídeo foi edificante para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos e familiares. Deus abençoe a todos.